Olá, boa noite a todos. Eu sou professora Ana Tereza, agradeço pela presença de vocês e hoje eu estou aqui tendo o prazer de apresentar o primeiro evento MED Carreiras na modalidade Talk. O MED Carreiras tem desenvolvido algumas trilhas muito interessantes, direcionadas aos nossos alunos, trazendo um olhar diferenciado para a formação, refletindo sobre profissionalismo e outros temas importantes na construção do ser médico. O MED Carreira já tem o Career Day, que oferece aos alunos a oportunidade de conhecer um pouco do dia a dia de empresas da área de saúde. Nós temos também já o programa Embaixadores, que privilegia, que oportuniza o acompanhamento de alunos, inicialmente aqui no Rio de Janeiro, no PV e no CITAR, no planejamento de sua carreira, mas nós já vamos expandir esse programa dos embaixadores para outras cidades, outros cursos que nós temos no Brasil. Enfim, é uma instância nossa da Diretoria Nacional de Medicina muito interessante e muito inovadora. Mas hoje nós estamos aqui para apresentar o Med Talk Carreiras. E eu tenho um prazer enorme de chamar o professor Dr. Ricardo Bedirian. Ele é cardiologista, ele é professor da UERJ e também aqui da Unesa, do Rio de Janeiro, um grande amigo, um querido amigo, e ele vai falar conosco sobre espiritualidade no tratamento das doenças cardiovasculares. Então, é um prazer enorme, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e vamos escutar, então, o professor Ricardo Bedirian. Por favor. Então, boa noite, agradeço muito aí o convite para poder falar sobre esse tema, e é uma honra, né, saber que a gente está iniciando, né, essa nova etapa aí do Med Talks, e tendo a oportunidade de falar de um tema que eu diria que é, de certa forma, inovador pela sua inserção na discussão científica na área médica, né, na área da saúde como um todo. A gente já vem discutindo sobre isso há um tempo, né, então eu vou falar de uma abordagem um pouquinho mais ampla do que apenas as doenças cardiovasculares, e vou falar da parte cardiovascular também, que é a minha área de atuação. E aí, primeira coisa que a gente precisa delimitar é o que é espiritualidade, porque isso é um conceito que ainda traz muita confusão, tá? Então, eu trouxe esse conceito, que é da professora Cristina Puchalski, que é uma referência nessa área de espiritualidade e saúde. Então, segundo ela, espiritualidade é o aspecto da humanidade que se refere a como os indivíduos buscam e expressam significado e propósito, e a maneira como experimentam sua conexão com o momento, consigo mesmos, com os outros, com a natureza e ao significativo ou sagrado. Existem vários conceitos de espiritualidade, mas eu gosto bastante desse porque, além de ser muito amplo, ele traz alguns conceitos que me são muito caros quando eu falo de espiritualidade, que é a questão de significado e propósito, que tem tudo a ver com a nossa abordagem de espiritualidade e saúde. Isso faz toda a diferença para motivar um paciente, por exemplo, um tratamento, tá? A questão de conexão tem tudo a ver com a parte de saúde mental, a parte do equilíbrio emocional, social, e o significativo e o sagrado. E aí, isso é muito importante, porque às vezes a gente tem uma dificuldade de desconectar a espiritualidade da coisa muito religiosa. E aí as pessoas às vezes pensam que o sagrado é apenas algo sacro, religioso, alguma coisa de devoção, e não. Até mesmo uma pessoa que não tenha religião nenhuma, ou até que não creia em nada além da matéria, que se diga ateu ou agnóstico, ela pode ter coisas que considera significativas ou sagradas, até mesmo a questão da ciência, do universo, a natureza, etc. Bom, então isso é uma delimitação que a gente faz
religião e espiritualidade têm muita correlação, mas não são a mesma coisa. Religião é uma instituição humana, é algo que envolve o coletivo de indivíduos, como eles lidam, né, com a expressão da sua espiritualidade, mas também tem outras questões, tanto que a gente vê que a intercessão não é absoluta, tem uma área que fica de fora da espiritualidade, que tem muito a ver com rito, agrupamento, hierarquia, etc. E aí a gente pode até falar de um conceito um pouco mais amplo, né, que seria religiosidade, que tem a ver com o quê? Com a sua ligação com algo maior. E aí religiosidade tem sim a ver com algo além da matéria, com um ser maior, etc. Tá? Mas ainda assim, a gente pode dizer que tem uma religiosidade intrínseca, que tem a ver com espiritualidade em si, com aquele conceito, né, que a gente colocou lá no início, e a extrínseca, que teria a ver com coisas mais materiais, mais da relação social de uma igreja, de culto, de templo, etc. E a gente vê também que tem coisas da espiritualidade que estão até fora da religiosidade. Então, espiritualidade é um conceito mais amplo e que nos permite abordar muito bem quando a gente fala da relação com saúde. E tem um modelo, né, do Fischer, que é um dos autores que estuda espiritualidade, nisso a gente já está dando várias referências para quem quer se aprofundar, no qual ele fala que a espiritualidade tem 4 domínios, né? Domínio pessoal, como ela se conecta consigo própria, com seu eu, com seu autoconhecimento, suas emoções. O interpessoal, que tem a ver com sua relação com outras pessoas, e aí pode ser também com um agrupamento religioso ou outros tipos de agrupamento. O domínio ambiental, e aí envolve, né, sua conexão com a natureza, e até mesmo questões que têm a ver com religiosidade, né, por exemplo, como se relaciona com o uso de proteína animal, tem a ver com o domínio ambiental. A gente sabe que tem religiões que são vegetarianas, né? E o domínio transcendental, que é geralmente onde a gente limita a questão da nossa compreensão de espiritualidade, que é o quê? A sua relação com algo maior, que transcenda a existência, né? E aí, quando a gente fala de transcender, não necessariamente a gente está falando de algo espírito, né? A alma, nada disso. A pessoa também pode considerar que deixar um legado para a humanidade é algo que transcende a sua existência. Tá? Então a gente está tentando dilatar um pouco a compreensão que a gente tenha do que é espiritualidade em nossas vidas. E aí por que a gente fala disso, né? De espiritualidade em relação à saúde? Porque já está comprovado que tem efeito sobre qualidade de vida e bem-estar. A gente pode aplicar escalas de qualidade de vida e comparar, né, indivíduos que têm práticas religiosas ou espirituais e vai ver que indivíduos que têm maior espiritualidade, eles têm melhor qualidade de vida, né? Além disso, além da qualidade de vida, que poderia parecer algo mais subjetivo, a gente tem efeitos sobre desfechos clínicos. Tem estudos que falam, né, sobre menor depressão. A gente tem estudos que falam até mesmo sobre melhor evolução após infarto do miocárdio, melhor evolução em pacientes HIV, com menos internações, menos complicações. Então, isso também está sendo cada dia mais comprovado. As crenças auxiliam no enfrentamento. A pessoa que tem uma crença, ela consegue superar adversidades na vida, e a gente sabe que a saúde frequentemente impõe adversidades à vida das pessoas. Os pacientes querem falar sobre isso, e muitas vezes não tem abertura. Tá? Os pacientes querem falar do que sentem em relação a questões espirituais e principalmente em momentos de vida onde isso é colocado em xeque, né? A pessoa que está com uma doença grave, uma decisão, opera, não opera, e aí ela quer envolver essas questões, né? Às vezes, o significativo e o sagrado para a pessoa é um desejo último. E a pessoa está ali numa doença que pode ser uma doença terminal ou uma cirurgia que é uma cirurgia de alto risco, e a pessoa pode querer falar sobre isso. E a gente também tem as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de medicina
que nos colocam que a abordagem dos pacientes deve ser uma abordagem integral. A gente não deve olhar os nossos pacientes apenas como um ser biológico. A gente tem que olhar nossos pacientes como um ser integral, né? Social, com suas relações psíquicas, suas questões culturais e também a espiritualidade. A gente tem aqui uma frase do Sir William Osler, um grande médico e eu diria até um grande filósofo da medicina. Ele tem frases assim emblemáticas e essa frase tem tudo a ver com o que a gente falou. O bom médico trata as doenças, mas o grande médico trata o paciente. Então é olhar o paciente como um todo. E aí a gente não pode excluir da abordagem integral do paciente espiritualidade, porque é um atributo essencial do ser humano. A gente entendendo a espiritualidade naquele conceito mais amplo que a gente introduziu, é atributo de todos os seres humanos, independente de crença. Falar um pouco também, né, do enfrentamento, né? Tem um termo em inglês que é o coping, né? E tem vários estudos que falam que o enfrentamento pode ser positivo ou negativo. Então a gente está falando aí que a espiritualidade ajuda, sim, na imensa maioria das vezes. Mas tem pacientes que têm crenças, né, que são negativas. Às vezes a pessoa encara que a doença está sendo uma punição, né, que Deus esqueceu, e aí eles têm uma relação muito mal resolvida com a sua espiritualidade. Então a gente tem que também entender, né, se a espiritualidade está ajudando esses pacientes ou não, né? E aí como abordar isso, aí é um capítulo à parte, mas é importante entender. Um exemplo, né, em relação a essa questão da culpa, às vezes o paciente traz muita culpa por um adoecimento, por exemplo, um paciente que sofre uma doença hepática em consequência de um vício, do álcool, e aí se tornou abstêmio após entrar para uma religião, mas acha que está sofrendo, né, um castigo divino pelos erros do passado. O que a gente pode fazer é tentar, do nosso ponto de vista médico, aliviar a culpa desse paciente e falar, olha, o que importa é daqui para frente e a gente vai tratar e vai aliviar. Então, assim, a gente tem como usar instrumentos para ajudar o paciente, compreendendo como ele lida com as questões espirituais. Falar brevemente de histórico. René Descartes foi um indivíduo muito importante, tá? Ali na Idade Média. Por quê? Ele foi um filósofo que favoreceu a libertação, digamos assim, da ciência das garras da religião. Até essa época, tudo na natureza, na ciência, na vida humana, na sociedade, era explicado pela religião. Inclusive a ciência, as pessoas que questionavam eram queimadas na fogueira, perseguidas, etc. Então ele fez uma divisão muito importante, né, de dividir ciência e religião. O grande problema é que quando teve essa divisão, a religião levou junto a espiritualidade, que a gente viu que não é posse única das religiões, é um atributo humano. Mas foi importante para que a ciência pudesse se desenvolver e a gente está tendo agora um reencontro, né, de ciência e espiritualidade. A gente tem um aprofundamento dessa cisão, digamos assim, com Flexner, quando no início do século XX, né, com o relatório Flexner e toda a doutrina de educação médica flexneriana, tudo se pautou muito na ciência, né, e aí naquele conceito ainda muito cartesiano, né, lá de Descartes, de separação com tudo que pudesse parecer religião. Então, a gente teve uma grande dificuldade da ciência médica incorporar novamente a espiritualidade. Mas o que a gente vê? A gente vê que no final do século passado começou a ter um crescimento das pesquisas sobre espiritualidade. A gente poderia dizer até que ali na década de 60, né, a gente tem professor Ian Stevenson na Universidade de Virgínia, já começando alguns estudos, mas foi efetivamente entre década de 80 e 90 que a coisa começou a crescer e a gente chegou no número expressivo agora nos últimos anos. Teve uma pequena queda no ano passado, e a gente compreende porque realmente a pandemia desviou todas as atenções, né? Mas ainda assim a gente tem já artigos tentando abordar a questão de espiritualidade na pandemia, tá?
Bom, e aí um dos grandes responsáveis por esse boom, por essa grande ascensão, e outra referência importante a ser estudada, é o professor Harold Koenig, da Duke University, e ele publicou esse livro, que é um livro fundamental para quem queira se dedicar a abordar a espiritualidade no cuidado do paciente, tá? Então, tem vários conceitos importantíssimos que a gente tira dele. Bom, fora isso, no Brasil, a gente tem o quê? Várias faculdades que incluíram em seus currículos as disciplinas de espiritualidade e saúde, como a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, Unifesp, a Universidade de Taubaté, no Rio de Janeiro, UF, Unirio e UERJ. Fora isso, a gente tem diversas ligas acadêmicas. A gente tem a Liga de Espiritualidade da Estácio de Sá, Presidente Vargas, da qual eu faço parte como orientador. E eu incluí aqui, né, o DENCA, que é o Departamento de Estudos em Medicina Cardiovascular, né, e Espiritualidade, tá? E do qual eu faço parte. Qual foi a importância disso? O Harold Koenig, em 2007, foi convidado a participar de um congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em Recife, e fez uma mesa sobre espiritualidade e saúde, e ali começou a ideia de se fazer o grupo, e a gente começou a abordar em todos os congressos, a partir desse ano, a questão de espiritualidade e saúde cardiovascular, e a coisa vem crescendo. Então, a gente já tem esse grupo de estudos, né, e ainda num esforço de produzir ciência no Brasil. A gente tem coisa fora, né, sendo feita nesse assunto, tá? Mas aqui a gente ainda está num esforço com isso. Além da abordagem cardiovascular, a gente tem muito estudo de espiritualidade e saúde na área de neurociências, na área de psiquiatria, na área de infectologia. E quem mais estuda espiritualidade é realmente a enfermagem. A enfermagem, até por ter um contato mais próximo com o paciente, né, acaba tendo mais facilidade de abordar essas questões e desenvolvem mais estudos. Então, qual é a relação entre espiritualidade e doença cardiovascular? A gente teve um estudo importante, que foi um estudo Interheart. Esse estudo envolveu 15 mil pacientes, tá, em diversos países. Eles queriam avaliar em inúmeros países, e não somente, por exemplo, em países desenvolvidos. Então, a gente teve inclusão também de pacientes no Brasil. E o que eles queriam ver? Eles queriam fazer uma revisão dos tradicionais fatores de risco para infarto do miocárdio, tá? A gente sabe que os fatores de risco, eles foram pesquisados inicialmente ali nos Estados Unidos, tá? E tiveram validação em outros países, mas esse foi um estudo multicêntrico, né? E aí, qual foi a surpresa? Surgiu como muito importante para infarto do miocárdio os fatores psicossociais, que está marcado aqui em laranja, né? Os fatores psicossociais. Além disso, a gente tem o tabagismo, diabetes, hipertensão, dislipidemia, somatório de fatores, obesidade, etc. E a gente tem aí o odds ratio, né, que é a razão de risco, e a gente vê que tem uma razão de risco importante para esses fatores de risco psicossociais. E aí a gente pode até questionar, mas ele está falando de estresse, está falando de depressão, está falando de questões psicológicas. Mas a gente envolve também, né, uma interface muito grande com as questões espirituais, porque isso causa uma tensão, isso causa estresse no indivíduo. As pessoas, às vezes, têm um sofrimento espiritual por conta de questões que não são bem resolvidas. Tem uma interseção grande disso com a psicologia? Tem. Mas, às vezes, a pessoa está bem do ponto de vista de uma avaliação psicológica, mas não está bem consigo própria em relação a essas questões de significado, propósito, sua conexão, né, o sagrado, etc. E aí tem esse gráfico também que foi proposto,
né? Onde aqui no centro a gente teria as virtudes humanas, né? Porque a questão de religiosidade, espiritualidade tem muito a ver com essa busca de se melhorar. E se melhorar tem a ver com virtudes. Então a gente tem aí, né, o altruísmo, honestidade, generosidade, gratidão. Gratidão tem sido muito abordada, né? E a questão da predisposição ao perdão também. E aí começam a ser postulados mecanismos através dos quais isso poderia chegar aqui na saúde cardiovascular, né? Como é que essas virtudes podem chegar a interferir aqui, né? Então, tem a questão, será que envolve conexões sociais? Será que envolve um equilíbrio, né, das emoções, eu ter mais emoções positivas do que negativas, e isso interferir com função imune, endócrina, a própria inflamação, sistema nervoso autônomo, e isso interferir sobre a função cardiovascular. Óbvio que isso não anula todos os outros fatores que envolvem genética, né, fatores ambientais, personalidade, tá? Bom, então a gente tem aqui também um outro estudo importante, tá? Que é um estudo que avalia a frequência religiosa e mortalidade em mulheres. E foi comparada do ponto de vista de mortalidade cardiovascular e mortalidade por câncer. E o que foi visto, né? Um P extremamente significativo, mostrando que quanto maior a frequência, né, a serviços religiosos, e aí no caso esse estudo se debruçou mais sobre religiosidade, menor era a mortalidade, né? Então, esse também foi um estudo importante, tá? E aí, a relação entre espiritualidade e doença cardiovascular também passa por estudos que abordam, por exemplo, a predisposição ao perdão. Esse foi um estudo desenvolvido, tá? Pela professora Susana Vezum, em 2019, onde ela associou a falta do perdão a uma predisposição ao infarto, né? Aí, na reportagem que saiu no estado de São Paulo, né, eles até chamam de infarto, não é errado do ponto de vista de ortografia, mas a gente, na medicina, usa o termo infarto do miocárdio. Então, ela aplicava questionários, existem questionários validados para avaliar a predisposição ao perdão. E o que ela comprovou? Indivíduos que não são predispostos ao perdão têm mais risco de infarto. Então, isso é muito importante. Cada vez mais a gente está vendo que o não cultivo das virtudes é um fator psicossocial. Então, tem também intervenções sendo desenvolvidas. Por exemplo, tem intervenções para gratidão. Tem lá exercícios onde a pessoa rememora todos os dias, antes de dormir, 5 fatos pelos quais é grata. E aí foi feito um estudo onde eles randomizaram, e aí viram, né, o grupo que foi convidado a rememorar fatos pelos quais tinha gratidão e comparava com o grupo que rememorava fatos pelos quais tinha se aborrecido. E esse grupo que só rememorava os fatos pelos quais se aborrecia tinha score pior, por exemplo, de depressão. Mas isso também pode afetar a doença cardiovascular. Basta a gente se debruçar e fazer estudo. A gente tem estudos com neuroimagem também mostrando que tem diferença, né, em ressonância funcional nos indivíduos que desenvolvem, por exemplo, altruísmo, gratidão, etc. E aí as bases fisiológicas, a gente falou um pouco, né, pode ter a ver com essa interação, né, mente, cérebro, sistema cardiovascular, que passa por sistema nervoso autônomo, neuroendócrino e imuno, inflamação. A gente tem diversas possíveis explicações, tá? E aí a gente até colocou aqui a mente separada de cérebro, porque tem toda uma discussão, né? A mente é um produto do cérebro ou a mente é algo independente do cérebro? Sem querer entrar em nada sobrenatural para falar disso, até mesmo quem estuda física quântica já começa a postular, né, se a mente é independente ou não do funcionamento cerebral, e a gente tem também estudos nessa área.
Bom, isso aí foi um trabalho de revisão que eu e um colega da Unirio, o professor Júlio César Tolentino, publicamos, onde a gente avalia, né, quais seriam os mecanismos, por exemplo, para a prece, reduzir mortalidade cardiovascular. A gente tem estudos comprovando isso, que reduz mortalidade cardiovascular, e a gente faz uma revisão de inúmeros artigos, e o que a gente vê? A gente vê que realmente indivíduos que têm o hábito da prece, eles têm uma modulação autonômica melhor, e com isso eles têm menor risco de arritmia, melhor controle do fluxo coronário, e tudo isso pode interferir positivamente com a mortalidade cardiovascular. Bom, o que isso muda na minha prática, na nossa prática? Eu acho que a partir do momento que a gente tem comprovação científica de que isso faz diferença, a partir do momento que a gente sabe que os pacientes querem falar disso e que a gente tem um grande valor, né, na abordagem integral do paciente, porque não é decidir somente sobre indicadores biológicos, eu acho que a gente tem obrigação, né, de abordar de alguma forma isso na consulta, na evolução diária na enfermaria, nos mais diversos atendimentos que fazemos. Pelo menos compreendendo como o paciente lida com essas questões e como isso pode interferir no meu tratamento. Se em algum momento a gente vai fazer algum tipo de intervenção, por exemplo, as intervenções de gratidão, a gente ainda está aprendendo com isso. O que a gente não pode fazer, a gente não vai prescrever religião. A pessoa não tem uma crença religiosa, espiritual. Não, você tem que ter, porque melhora. Não, a gente não está aqui para prescrever isso. Não é igual atividade física, que a gente sabe que sedentarismo predispõe à doença cardiovascular, então a gente estimula os pacientes a fazerem atividade física. Então a gente não vai pegar um paciente que não tem religião ou não tem prática espiritual e falar, olha, você tem que fazer. Não é assim. Aliás, o tem que é uma grande mazela, né? A gente tem essa mania de determinar, você tem que fazer isso. Mas se o paciente já tem, a gente pode informar, olha, isso faz bem, né? Então, a própria Cristina Puchalski, ela tem um vídeo onde ela demonstra uma anamnese espiritual com uma paciente dela com câncer, e aí ela conhece essa paciente, e a paciente está num momento ruim em relação à doença, porque recidivou, e aí ela, ciente da história da paciente, ela fala, olha, você sempre disse que ir ao seu culto te fazia bem, e você está me dizendo que parou de ir. Você não acha que poderia voltar? Mas assim, ela não está determinando assim, um proselitismo religioso, nada disso. Ela conhece, ela está conversando e dando caminhos para a paciente com base no que a gente sabe dos estudos que isso realmente tem benefício, né? Então a gente tem uma história espiritual do Colégio Americano de Medicina, né? A ACP, que é simples, tem vários questionários de espiritualidade, várias propostas de como abordar espiritualidade na prática clínica, mas essa história é bem objetiva e bem prática para quem quiser começar. Então sai daquela coisa, né, de inquérito epidemiológico de qual sua religião, ponto, não. Então, questões simples. A fé, religião ou espiritualidade é importante para você nesta doença? A fé tem sido importante para você em outras épocas da sua vida? Você tem alguém para falar sobre assuntos religiosos? E você gostaria de explorar assuntos religiosos com alguém? Simples, a pessoa pode estar passando uma doença grave e essas seriam perguntas que auxiliariam a condução da doença. A gente poderia acrescentar também perguntas, por exemplo, existe alguma questão que eu deva saber que interfere com o seu tratamento? Então, são questões muito objetivas que a gente deve conhecer. E sair daquele lugar comum, né, não, é só sobre transplante, transfusão de sangue, consumo de carne. Não, tem muitas outras questões que podem angustiar os pacientes e que a gente precisa ter conhecimento. Tá? Essa história está também no livro do Harold Koenig,
A gente tem diversas outras referências, muitas a gente falou durante a apresentação, e agradeço a atenção de vocês. Maravilhoso, Ricardo. Muito Obrigado. bom te ouvir. Muito bom ouvir a citação do nosso Papa, né, William Osler, trazendo aí a ideia da necessidade de contemplar aspectos da espiritualidade na prática clínica, né, trazendo já evidências robustas sobre o impacto benéfico disso. Enfim, já temos 145 participantes, alunos nossos, que com certeza devem estar refletindo sobre tudo que você falou. E eu vou só, antes de apresentar o próximo palestrante, fazer uma brincadeira que a minha filha achava que tank era uma palavra só. Então, a gente não tem que nada, né, na medicina, a gente tem que escutar e estar aberto, e isso muito é um exercício muito bom. A Pauline dizendo, tank, mãe, tank, enfim. Obrigado, Ricardo, Bedi, querido. Eu que agradeço. Bom, a gente tem temas maravilhosos para a noite de hoje, né? E nada mais, assim, tem uma continuidade na conversa, né? Podem parecer temas distintos, mas espiritualidade e inovação me parecem muito próximos. Então, eu tenho o prazer de chamar agora o Dr. Gabriel Garcês. Ele é ortopedista, ele é diretor médico do Conexa Saúde, e ele vai falar para a gente sobre inovação na medicina. Doutor Gabriel, muito obrigado pela sua presença e a palavra é sua. Professora Ana Tereza, obrigado. Boa noite a todos. Primeiro, dizer que é super difícil falar depois do professor Ricardo, então, desculpem aí se não ficar à altura aí do que o professor Ricardo trouxe para a gente aqui. Eu vou compartilhar aqui a tela. Quando vocês estiverem olhando, se puder me sinalizar. Estão vendo já minha tela? Sim. Está em modo apresentação? Sim, está. Legal. Gente, primeiro, boa noite. Obrigado aí pelo espaço aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre inovação em medicina. Meu nome é Gabriel Garcês, eu sou médico, sou aqui do Rio de Janeiro, formado aqui no Rio de Janeiro também. Me formei e depois me especializei em ortopedia, fiz traumatologia esportiva, fiz várias especializações dentro da ortopedia, em cirurgia de joelho, e cada vez afunilando mais. E, em paralelo, eu sempre vim trazendo comigo um pouquinho do brilho no olho quando se falava em inovação, quando se falava em novidades, quando se falava em gestão. Então, em algum momento da minha jornada, isso acabou vindo para esse lado, e hoje eu divido um pouco a minha carreira em ortopedia, cirurgia de joelho, que é o que eu gosto também de fazer, é o que eu me formei e faço há 10 anos, e um pouco de gestão e inovação. E, juntando gestão e inovação, vim parar na Conexa Saúde, que é uma startup de telemedicina que a gente tem um super orgulho aí de não ter nascido na pandemia, né? A gente veio trazendo no conceito de criação de startup, a gente veio trazendo a ideia de resolver um problema em 2017, antes de se falar em telemedicina aqui no Brasil. E quando veio a pandemia, enfim, depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre a história, mas a pandemia deu esse boom aí para a gente. Então, quando a gente fala um pouco de inovação na medicina, né, a gente olha para uma imagem como essa aqui, que eu estou mostrando para vocês, qual é a primeira coisa que vem na cabeça, né? Quando eu olho essa imagem aqui, eu penso, poxa, que coisa arcaica, né? Que coisa antiga. Você quer fazer uma ausculta pulmonar, você quer fazer um diagnóstico de pneumonia, você coloca um canudo e escuta ali a respiração daquele paciente por um canudo. Isso daqui é uma imagem clássica de Lynexo, aqui mais ou menos 1800, então, quer dizer, já tem mais de 200 anos aí, e vocês podem acreditar que nessa imagem aqui, para a época, isso era uma baita inovação. Isso daqui foi o primeiro estetoscópio que não era high touch, né? Quer dizer, não era ouvido no pulmão. Esse foi o primeiro estetoscópio que foi desenvolvido. Então, o Laennec foi super inovador naquela época. Então, quando a gente fala de medicina lá, a gente fala de Hipócrates, e 3.000 anos aí atrás, a gente tinha uma ausculta totalmente diferente dessa, que já é ultrapassada hoje.
Então, a gente só tem hoje um estetoscópio digital, com aumento de volume, um estetoscópio com a escuta com plug para fone, para o aluno poder ouvir o que o professor está ouvindo, porque esse elemento aqui chamado Laennec, René Laennec, pensou um dia e falou assim, poxa, botar o ouvido aqui nas costas do paciente não é a melhor forma de ouvir. E aí ele foi desenvolvendo e hoje a gente tem a escuta que a gente tem. Então, a inovação, ela surge sempre para resolver um problema. Sempre que a gente pensa em inovar, sempre que a gente pensa em, poxa, eu vou criar, eu vou empreender, eu tenho que ter na minha cabeça que para que isso dê certo, eu preciso resolver algum problema. Imagina se naquela época de Laennec a gente já tivesse um estetoscópio digital. Colocar um canudo ali e escutar a respiração do paciente ia resolver algum problema? Não, com certeza aquilo ali não teria dado certo. Né? Só que não tinha nada que fizesse a escuta. Então, ele criou algo para resolver um problema de, poxa, sempre que eu vou escutar, eu preciso colocar o ouvido ali nas costas do meu paciente. Então, isso é um problema que o médico tem. Então, vamos resolver esse problema. Então, sempre que vocês pensarem em inovar, sempre que vocês tiverem aquela vontade de criar, a vontade de empreender e de inovar, pensem que vocês, para que vocês sejam relevantes, vocês precisam ter um problema para resolver. Então, a ideia dessa conversa aqui hoje é eu trazer alguns cases e mostrar para vocês algumas pessoas, e na maioria delas aqui foram médicos também, que enxergaram um problema dentro da jornada, e aí eu queria muito mostrar isso aqui para vocês, e enxergando esse problema, encontraram uma solução para resolver esse problema. Então, como é que é a jornada hoje do paciente e do médico? O paciente tem uma queixa, ele pode buscar uma informação dessa queixa no Google, ou pedir uma referência para alguém. Ele pode, então, buscar um acompanhamento com algum profissional de saúde, uma primeira avaliação, aquela avaliação clínica primária que vai dar o direcionamento. Ele faz um exame complementar quando é solicitado. Ele volta para fazer o acompanhamento ambulatorial. Se isso não for suficiente ali em ambiente de atenção primária, ele pode ser encaminhado para uma avaliação do especialista. Se ele tiver um problema fora dessa jornada, ele pode precisar ir a uma emergência e, eventualmente, ele pode ter uma internação hospitalar. Vocês notarem aqui, a gente não tem uma seta linear. A gente tem várias setas que plugam esses pontos da jornada aqui do paciente de forma extremamente desorganizada. Então, a gente tem pacientes aqui que vão direto ao especialista, por exemplo. Quando a gente entende que num ambiente de atenção primária, o ideal é que ele tivesse aquela jornada bem definida. A gente tem pacientes que vão direto lá na emergência, mesmo tendo algum problema eletivo. Então, essa jornada aqui, ela tem vários problemas no meio dela. Então, quando você olha para essa jornada e pensa assim, poxa, eu quero inovar, eu gosto da ideia de inovar, eu gosto da ideia de empreender, pensa nessa jornada e pensa, aonde que eu tenho problemas nessa jornada que eu posso resolver e que eu serei relevante se eu resolver esse problema. Tá? Então, eu estou trazendo alguns cases aqui. O primeiro que eu queria mostrar para vocês era um case da K-Health. A K-Health é uma startup israelense que já cresceu bastante nos Estados Unidos, está entrando agora aqui no Brasil. A K-Health, ela entende que procurar informações no Google é um problema. A gente tem vários colegas aqui, todos vocês serão colegas nossos daqui a muito pouco tempo, e vão perceber que quando você suspeita de um problema do paciente, ou quando você pede um exame complementar para esse paciente, sempre esse exame chega já violado. O paciente ele já abriu esse exame antes de levá-lo para o consultório. Quando ele vai no Google e coloca lá o resultado de um laudo, de um exame radiológico, ele com certeza vai encontrar vários problemas no Google, vai encontrar vários diagnósticos que não são o dele e que vão fazer ele ficar desesperado. Então, uma dor de cabeça no Google é um tumor cerebral. E não necessariamente a gente sabe que, na grande maioria dos casos, não é um tumor cerebral. Então, a K-Health, pensando nisso, ela entende que existe um problema de primeiro acesso à informação na saúde. Então, ela cria um aplicativo em que você coloca ali o sintoma, ele, baseado em inteligência artificial, em mais de 40 milhões de consultas que eles têm na base deles, eles criam uma árvore decisória dentro de uma lógica algorítmica e faz várias perguntas em cima daquela sua queixa inicial. Então, ele pergunta quando começou, qual é o tipo, tem algum outro sintoma associado. Vocês vão ver, se vocês eventualmente fizerem um teste, que isso daqui pode levar até 10 minutos de você respondendo perguntas, porque baseado nisso é que eles vão fechando ali o ciclo. Então, uma simples diarreia, como esse caso aqui que eu estou mostrando, no final ele bota, olha,
nesse cenário que você está me apresentando, você tem 69% aqui de chance de ter intolerância à lactose, 24% de chance de ter uma síndrome do intestino irritável e 6% de chance de ter uma doença de Crohn. Então, baseado em perguntas pré-definidas e num algoritmo que ele traz um pouquinho de machine learning, né, que é de consultas médicas dentro desse mesmo contexto que você está apresentando aqui para o aplicativo, ele vai trazendo para você algo um pouco mais fiel. E aí, obviamente, tem outras ferramentas dentro do aplicativo, até para monetizar isso daqui, porque isso daqui é totalmente gratuito, né? Então, eles trazem algo para solucionar uma jornada ali do paciente. O eCâncer é um outro aplicativo. O que eles encontram, o que eles entendem aqui? Poxa, a gente tem uma doença que é uma doença que mexe com o psicológico dos pacientes, é uma doença que deixa o paciente cheio de dúvidas, deixa o paciente cheio de arestas para parar da saúde dele. Ele não entende muito bem o que vai acontecer com ele nos próximos meses, nos próximos anos. E o eCâncer entende que, além de acolher esse paciente, ele precisa engajar esse cara a seguir o tratamento. Existe uma taxa enorme de pacientes que vêm a óbito de câncer, que talvez se tivesse iniciado o tratamento lá na primeira etapa. Durante a minha residência lá no INTO, a gente tem um setor lá no INTO que é só de ortopedia oncológica. A gente cansou de ver pacientes que negavam a própria doença e quando resolviam procurar o tratamento de fato, ou resolviam aceitar o tratamento proposto, que muitas vezes não era legal, era um tratamento que podia eventualmente ser uma amputação de membro, já era tarde, já tinha metástase e tal. Então, o eCâncer ele entra fazendo engajamento de saúde desses pacientes. O TytoCare é um device, é um IoT, que ele se propõe a fazer uma propedêutica por telemedicina, ou seja, ele faz uma semiologia clínica à distância. Então, esse videozinho aqui mostra muito bem o dispositivo que você pode fazer a ausculta pulmonar, a ausculta cardíaca, a otoscopia, a horoscopia, ver a temperatura corporal. E isso daqui ele vai em tempo real para o médico, que está remoto, que não está ali na hora. Então, quer dizer, isso aqui veio para resolver alguns problemas. Por exemplo, o paciente de doenças crônicas, um paciente de acompanhamento de algumas doenças que ele tem que, eventualmente, toda semana ir ao médico. Paciente que faz, por exemplo, diálise. Todo dia depois da diálise, ele tem que ver os sinais vitais, ele tem que ter alguns valores e passar para o médico. Hoje em dia faz por WhatsApp, faz por telefone, e o médico pode ter acesso a isso em tempo real. Então, vem para resolver mais um problema aqui. BIP Saúde, uma plataforma de um médico, colega, formado aqui no Rio de Janeiro também, tive o prazer de conhecê-lo aqui. Qual o problema que eles vêm resolver? Falei assim, olha, é legal, saúde suplementar, a gente tem ali os planos de saúde, a gente tem agora, né, dentro do ambiente privado, as clínicas populares, mas a gente não tinha nada de solução domiciliar. Você não conseguia levar a saúde para dentro da casa do paciente. E eu tive o prazer aqui, mais uma vez, de acompanhar o início dessa startup aqui, e eles tiveram uma entrada no mercado com a tentativa de levar o médico para dentro de casa. Então, a ideia da BIP inicialmente era resolver o problema de saúde domiciliar. Então, o médico ia para a casa do paciente, o paciente podia chamar o médico aqui pelo aplicativo, o médico ia na casa do paciente e resolvia. Isso não funcionou, isso não resolveu. Então, ainda no conceito de resolver um problema de saúde sem sair de casa, eles começaram a testar várias coisas, de levar na casa do paciente, até que encontraram um formato que funcionou demais, que hoje tornou a BIP talvez uma das maiores plataformas aqui de saúde domiciliar do Brasil, e que foi vacinação, uma coisa simples. Agora você imagina, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, a dificuldade que era a pessoa vacinar no privado, ela tinha que sair, procurar, tinha que ter receita e tudo. Cara, hoje entra o aplicativo ali, recebe, pede a equipe de saúde, vai na casa dela até 3 horas, dependendo do lugar, e faz a vacinação. Então, quer dizer, veio para resolver mais um problema aqui da jornada do paciente. E aí, trazendo um pouquinho aqui da Conexa, que é a empresa que eu trabalho aqui, que eu estou representando um pouquinho aqui, né, falando para vocês sobre inovação. Qual o problema que a Conexa se propõe a resolver? A Conexa entende aqui, né, que existe um dado super alarmante aqui para a gente, que é o dado de que 54% dos médicos do país estão no Sudeste. Como que eu levo saúde, como que eu levo pneumologia, como que eu levo neurologia para o Acre, para o interior lá do Amazonas? Como que eu levo um ultra especialista?
Como que eu levo um geneticista? Geneticista, se não me engano, a gente tem 400 no Brasil. Como é que eu levo um geneticista lá para o norte do país? Então, olhando para isso, a gente entende que existe um problema de acesso à saúde e a gente tem uma missão de democratizar o acesso a uma saúde de qualidade no Brasil. Então, a gente iniciamos como uma plataforma de telemedicina. Hoje a gente é uma empresa de saúde digital que leva soluções de saúde de forma remota. Tá? Tudo isso daqui com médicos que podem estar no Rio de Janeiro, podem estar em São Paulo e dando a mesma assistência que um morador do Rio de Janeiro e de São Paulo tem lá para Rondônia, para Acre, Amazonas, lugares que a gente talvez não tenha todas as especialidades disponíveis. Então, isso daqui é um problema que a gente tenta resolver. Nada do médico, né? Eu só falei aqui de resolver problemas, de solucionar problemas da jornada do paciente. Mas e a jornada do médico? O médico ele tem uma longa jornada de plantões. Quando vocês se formarem, então vocês vão perceber isso, né, que os plantões nem sempre são... Você termina o dia super calmo, super tranquilo. Então, são dias super cansativos. A jornada de trabalho super cansativa. Você tem problemas no trabalho grandes, que é você lidar com a saúde, você lidar com a doença, você lidar com problemas psicológicos dos pacientes, você absorver tudo isso. Então, são problemas. Essa jornada ela tem vários problemas. Então, para quem quer empreender, para quem quer inovar, olhe para a jornada do médico e pensa assim, poxa, desses problemas aqui da jornada, qual deles eu consigo resolver? Qual deles eu tenho uma ideia muito boa aqui para resolver? Então, existem algumas hoje já. Então, por exemplo, a Memed, que é uma plataforma de prescrições digitais. Você hoje vai lá na Memed, qualquer médico pode fazer isso, é só se cadastrar lá e botar o CRM, ele já faz uma conferência no Conselho Federal de Medicina, então o médico só se cadastra e já começa a poder usar, não tem custo, você bota lá o medicamento que você quer, ele coloca todos os tipos de medicamento, apresentação comercial, de qual laboratório, o preço nas farmácias mais próximas daquele medicamento que você colocou. E depois ele ainda sugere a posologia. Então, assim, resolve um outro problema, que é, poxa, o medicamento que você não está tão acostumado a prescrever, ele já te sugere a posologia mais comum, você pode escolher as posologias de acordo com o que tem na bula. Então, é uma inovação, é um empreendimento que veio para resolver um pouquinho da jornada do médico, né? Doctoralia. Então, como eu estava falando, né, a gente se forma e a primeira porta de entrada no mercado de trabalho é plantão. Então, você começa a dar plantão, você começa a ter que dormir fora de casa, trabalhar um dia emendando no outro, pegar no início os piores horários de plantão, porque é um pouco isso que acontece, e a Doctoralia vem com a ideia de que é o seguinte: por que você não abre o seu consultório? Aí a resposta em geral é, mas quem eu vou atender no meu consultório, né? O que eu vou fazer no consultório? Eu vou ficar vendo televisão no consultório. A Doctoralia vira e fala assim, olha, eu vou te dar tráfego, eu vou te colocar aqui nas redes sociais, eu vou te colocar na internet e eu vou fazer uma coisa que a gente chama de SEO. SEO nada mais é do que você gerar leads, quer dizer, dar visibilidade para uma marca ou para uma pessoa ou para um site dentro da maior rede de busca, que hoje é o Google. Então, se você clicar lá hoje, procurar, por exemplo, pneumologia Ceará, provavelmente o primeiro que vai aparecer aí vai ser algum pneumologista que está no Ceará e que se cadastrou aqui na plataforma do Doctoralia. Então, ele vem para resolver isso, para resolver um problema dos médicos que estão sem tráfego de pacientes no consultório. Então, isso aqui, aos poucos, você vai ampliando o seu SEO dentro da plataforma, vai aumentando o tráfego de pacientes, e a ideia do Doctoralia é, sai do plantão, se cadastra aqui, eu vou te ajudar a encher seu consultório. Então, essa é a ideia lá do Doctoralia. E, por fim, aqui o eMedicina, que é uma plataforma também de prontuário eletrônico. Tem várias plataformas de prontuário eletrônico. O eMedicina, ele traz uma ferramenta de marketing médico. Então, poxa, qual seria o ideal, né, da jornada de um paciente no seu consultório hoje? Seria que esse paciente viesse, fosse atendido, você prescrevesse o medicamento, pedisse o exame, fizesse ali a conduta médica que tivesse que ser feita, e você pudesse depois acompanhar esse cara mesmo sem ele estar no seu consultório. Esse cara vai voltar daqui a 2 semanas, esse cara vai voltar daqui a 1 mês. Será que nesse período aqui você não deveria ter pontos de contato com esse seu paciente? Será que esses pontos de contato que você faz com esse seu paciente, será que não ajudam a engajá-lo, a começar a tomar o remédio da forma certa, a se preocupar mais com a saúde dele? Será que com isso você não gera uma maior satisfação no seu paciente sai lá mais satisfeito? Será que com isso esse paciente não vai falar, poxa, super legal esse acompanhamento que esse meu médico está fazendo aqui comigo,
vou indicar ele para o meu primo, para o meu tio, para o meu amigo. Então, em medicina, ele traz uma ferramenta que a gente chama de CRM, que é uma ferramenta de acompanhamento de clientes, né, que aqui são pacientes, e que a própria plataforma ela vai engajando o paciente sem o médico ter que lembrar, putz, ontem eu atendi fulano, vou aqui então mandar uma mensagem de texto para ele, para perguntar se ele fez o exame que eu pedi. Não, a própria plataforma já começa a fazer isso. Então, a ideia aqui é um pouco parecida até lá com o Doctorali, só que por caminhos diferentes. Tá? Então, isso aqui são algumas soluções que eu trouxe aqui para mostrar para vocês de o que resolver na jornada do médico também. Tá? Mas, como tudo na vida, empreender e inovar tem desafios. Tem o lado bom, que é de quando tudo dá certo e você tem aquela satisfação de ver aquela criança crescendo, que é o seu novo empreendimento, a sua nova inovação, mas tem os lados negativos, que são os desafios. Então, dentre os desafios todos aqui, eu enumerei alguns para mostrar para vocês que nem tudo são flores, claro. Então, recurso financeiro é um problema, claro, né? Você tem a possibilidade de se formar e dar plantão e trabalhar, e você escolher inovar é abrir um pouco mão do retorno financeiro, pelo menos no curto prazo. Então, o recurso financeiro é um desafio, né? Como arrumar recurso financeiro para empreender, para inovar? Concorrência. Então, eu mostrei aqui para vocês uma plataforma de prontuário eletrônico. Eu poderia aqui citar 20. O que mais tem hoje no mercado é plataforma de prontuário eletrônico. Então, a concorrência é uma coisa que tem que ser avaliada muito bem antes de começar a empreender e de inovar. Imagina se a ENEC lá atrás tivesse, mais uma vez, usado o canudo e tentado vender esse canudo no mercado e mostrar como uma grande solução, se alguém já tivesse feito um canudo que, na verdade, que fosse flexível. Não faria o menor sentido. Então, a concorrência aqui é uma coisa que tem que ser avaliada. Pressão da sociedade. A pressão da sociedade, talvez, de todos esses aqui, seja o que vocês vão ter mais dificuldade de vencer numa batalha interna que cada um tem com si mesmo. Quando você se forma médico, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, o seu tio, todo mundo espera que você siga uma carreira tradicional dentro da medicina, que você faça os seus plantões, que você faça a sua residência, que você abra o seu consultório. Então, essa pressão da sociedade é algo que gera um desafio de entender. Você entender o que é que você quer para os seus próximos 20, 30, 40 anos de vida. Não é fácil. Talvez seja o mais difícil deles aqui. Regulação. Então, você imagina que tudo que a gente está fazendo hoje aqui de telemedicina está levando lá a saúde para os índios da população ribeirinha lá no Amazonas. A gente tem vários cases aqui de atendimento de índios que nunca tinham visto médico na vida, né? A gente leva via telemedicina. Então, imagina se de uma hora para outra, no fim da pandemia, o CFM decide que, a partir de agora, a telemedicina não pode mais acontecer. Então, essa regulação é um desafio para todo mundo que quer empreender. Você imagina se lá a ENEC, mais uma vez, lá em 1800, tivesse criado esse instrumento e algum órgão regulador falasse, olha, exame físico tem que ter contato de pele. Acabou. Aquele estetoscópio lá do ENEC nunca teria se tornado hoje o estetoscópio como a gente conhece, né? Então, esse desafio de regulação, ele existe também, é importante falar. E, por fim, e talvez o maior desafio de todos aqui em qualquer empreendimento, não só dentro da medicina, mas é o recurso humano, né? Juntar-se com as pessoas que você confia, com as pessoas com quem você gostaria de compartilhar os seus dias, compartilhar os seus almoços, o café da tarde, porque provavelmente nos primeiros anos do seu novo empreendimento, da sua nova inovação aí, do que você pensa aí de novidade, vão ser 80% do tempo com essa pessoa. Então, isso daqui é um desafio, ou com essas pessoas, né? Então, isso daqui é um desafio muito grande. Ter pessoas boas do seu lado, e não só boas, mas pessoas boas que você gostaria de compartilhar grande parte do seu tempo. Então, isso daqui acho que é super legal da gente ter na cabeça e entender que nem tudo são flores, tem o lado super positivo, tem a satisfação da realização de uma inovação, mas tem vários desafios também nesse caminho que precisam ser conversados. E isso daqui eu acho que é uma coisa fundamental. Tem um professor, assim, que é o professor Romeu Domingues, que é uma pessoa que eu vejo como um dos maiores inovadores aqui dentro da medicina no Rio, talvez no Brasil, e que ele fala, olha, o dinheiro tem que ser consequência em tudo na sua vida. Dentro da medicina, na parte assistencial ou na parte de gestão, empreendedorismo, o dinheiro tem que ser a consequência. Se você não tiver uma missão, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, a primeira coisa que você tem que ter quando você pensa em inovar, quando você pensa em empreender, eu preciso de uma missão, eu preciso resolver um problema
achei a solução para um problema, qual é a minha missão agora durante a minha jornada? A gente aqui na Connexa tem a missão que é de democratizar o acesso à saúde de qualidade. Isso é uma missão. Todos os dias, de manhã, quando a gente chega no escritório, tem lá na parede, super grande, escrito a nossa missão e os nossos valores. Quais são os valores que a gente quer ter no nosso dia a dia aqui. Então, quer empreender, quer inovar? Procura um problema para solucionar, acha a melhor solução e pense. Eu tenho que ter uma missão na minha jornada, senão você não chega em lugar nenhum. Vou finalizar aqui só com algumas literaturas recomendadas, alguns livros aqui que mudaram um pouquinho a minha vida, foram livros que ajudaram a eu fazer um pouquinho esse split assim, da minha carreira, né, que eu divido hoje um pouco a assistência, um pouco o empreendedorismo, a gestão. Eu acho que todo mundo que pensa em empreender, todo mundo que pensa em inovar, deveria pensar em comprar esses livros aqui e começar a ler um pouquinho para adquirir aquele brilhozinho nos olhos. Tá? Sonho Grande aqui talvez tenha sido o maior livro assim, de empreendedorismo que eu abri até hoje aqui, mas todos os outros me ajudaram a ter uma visão, uma cabeça mais aberta, uma visão super legal sobre o empreendedorismo. É isso, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Obrigado mais uma vez, professora Ana Tereza, pelo convite. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo. Espero que tenha sido de bom proveito aí. Muito obrigado, Gabriel. Foi sensacional. Você trouxe vários exemplos de aplicativos, né, de inovação. E nesses tempos de Covid, nesses tempos de isolamento social, essa conversa é absolutamente pertinente, né? A gente tem vivenciado muito isso, inclusive na formação, nos cursos de medicina, né? E a ideia de que essa tecnologia, digamos assim, poderia afastar as pessoas, a gente tem vivenciado ao contrário, né? Que ela pode aproximar, ela aumenta vínculos, ela aproxima as pessoas, e é possível trazer humanidade, segurança, né, equidade até, como você comentou, né, quando a gente conversa sobre a desigualdade nas redes de saúde ao longo do Brasil, enfim. Então, essa tecnologia, ela é muito positiva, ela não é fria, né, ela tem um calor aí muito bacana. Então, parabéns, Legal. Muito obrigado mais uma vez pela sua fala. Uma coisa que eu acho super legal de trazer é que a tecnologia, ela não vem para substituir a medicina tradicional, ela vem para complementar e dar suporte à medicina tradicional. Eu não estou falando só de telemedicina, né? Eu estou falando de todas as ferramentas que a gente tem hoje de tecnologia, inteligência artificial, os devices, a IoT, a telemedicina propriamente dita. Então, acho que a geração nova que está chegando aí talvez venha com a cabeça mais aberta e são as pessoas que vão ajudar a fazer isso ser uma ferramenta de democratização. Sem dúvida, a gente está vendo isso no nosso curso, né? A gente tem realidade virtual, anatomia em mesas super interessantes, enfim. Então, chegou para ficar e a gente precisa realmente contemplar isso, tanto na formação quanto na nossa prática. Eu vou dar um aviso para o pessoal que está perguntando, a gente vai publicar um link para vocês computarem a presença ao final da nossa live, tá? Então, aguardem mais um pouquinho que vocês já vão ter essa informação. E dando continuidade, né, a essa noite tão bacana que a gente está tendo, nós temos um terceiro convidado que vai trazer uma reflexão muito importante para a gente também, que é o professor Carlos José Andrade. Ele é oncologista do INCA e do Centro de Oncologia Integrado. E ele vai falar com a gente sobre meditação e medicina, que, assim, está dialogando bastante com a fala desde do professor Ricardo, do professor Gabriel e agora do Carlos. Você está com a gente aí? Carlos? Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Boa noite. Prazer. Boa noite. A fala é sua. Noite. É um prazer estar aqui com vocês. Vou tentar compartilhar minha tela aqui para passar os slides. Eu acho que você tem que me habilitar, ou alguém tem que me habilitar para eu conseguir compartilhar a tela. Você já está habilitado. É só compartilhar, por gentileza. Ou eu posso passar para o senhor, se quiser.
Carlos, você prefere que a gente passe para você? O que você acha melhor? Eu ia tentar. Não, ele conseguiu. Já está. Já está aparecendo? É só botar no modo apresentação. Então está aparecendo para vocês a tela? Está aparecendo, mas precisa só colocar no modo apresentação, por favor. Modo apresentação. Naquela, tipo um cálicezinho que fica ali embaixo. Vocês estão conseguindo ver passar? Está travado na primeira página. Se eu quiser, a gente passa aqui. Então vocês podem passar. Podem passar que eu vou pedindo e eu acho que vai ser melhor. Ok, então só alguns minutinhos para a gente se organizar aqui e a gente já faz isso. Então eu vou aproveitando e já vou, enfim, começando a introduzir o tema, que seria a meditação e a medicina, né? A gente talvez nunca tenha ficado tão evidente, né, a necessidade da gente estar realmente atento ao que está acontecendo, né? Eu vou tentar contextualizar um pouco, né, o que a gente vai enfrentar nesse ecossistema de acolher as pessoas e tentar atender as questões que elas vão apresentar para a gente, né? No papel de cuidador, mas também num papel de quem cuida e não pode deixar de lado o autocuidado. Então, toda essa questão relativa a essa demanda que se apresenta pelas pessoas que buscam o cuidado, mas também pela necessidade de a gente conseguir preservar o patrimônio de que é todo aquele ativo de pessoas que estão envolvidas no cuidar. A pandemia está revelando isso, né? A importância do sistema de saúde para dar conta de uma demanda como essa. Então, a gente acabou de ver o Gabriel falar sobre várias ferramentas, né, de inovação, e eu vou falar aqui também de uma ferramenta muito antiga, né, e que ainda ela continua, mesmo nos dias de hoje, sendo uma forma da gente estar incorporando no nosso dia a dia algo que possa nos auxiliar e auxiliar os pacientes. Então, pode ir passando. Isso. Então, esse primeiro slide mostra o seguinte. O século XIX foi um século conhecido pelo século da higiene, em que grandes medidas de higiene, medidas de saúde pública, geraram um impacto relevante na vida das pessoas. Veio o século XX e foi o século conhecido como o século da biomedicina, pela inovação, pela implementação de fármacos, de dispositivos que tiveram um impacto grande no cuidado das pessoas. E provavelmente esse século que a gente está, o século XXI, vai ficar sendo conhecido como o século do comportamento, porque é muito importante a gente lidar com questões relativas ao comportamento e estilo de vida para que a gente possa mitigar todo esse impacto em termos de saúde. Então, a gente sai de uma discussão também do lifespan, ou seja, da sobrevida que a gente tem, passa a discutir o quanto dessa nossa sobrevida ela vai ter saúde. E eu acho que a gente tem que encaminhar com uma vida de propósito, uma vida cheia de significado, uma vida de realização e felicidade. Pode passar. Essa imagem é uma imagem que eu acho muito interessante para a nossa reflexão. Ela é uma atualização, pessoas de terno, mas ela é uma história de que na Índia antiga se convidou 6 cegos para palparem um elefante. E aí, esses cegos foram conduzidos até o elefante e cada um palpou aquilo que ele tinha acesso. Um palpou o rabo, outra a pata, o dorso, a orelha, a tromba e a presa. E depois foi perguntado a cada um desses cegos o que era o elefante. O que é o elefante para você? E cada um descreveu com toda a convicção o que eles tiveram acesso, né? Um descreveu que é a presa, que era uma coisa roliça, dura, fria.
e o outro descreveu que era uma superfície plana. Cada um deles estava, de fato, descrevendo aquilo que eles tiveram acesso. Isso é importante para a gente ter uma clareza de que a gente muitas vezes não tem acesso ao todo e que a gente está vendo um compartimento, um recorte. Isso é importante para a gente manter a nossa curiosidade viva, porque esse é um elemento muito importante para quem está atuando no campo da saúde. Manter essa curiosidade nutrida, porque ela vai ajudar a gente a transitar, exercendo o melhor papel possível nesse campo. O próximo. Esse foi um relatório que sai todo ano, depois do Fórum Econômico Mundial, em Davos, e esse foi o relatório de 2019. Pode passar o próximo. Ele destacava questões de risco, é um relatório de risco. Em 2019, ele falava da iminência ou do risco de um episódio relacionado à disseminação de vírus ao redor do planeta. A gente viu que a pandemia aconteceu em 2020. Também ele falava sobre as questões das ameaças de nosso patrimônio mental e da disrupção emocional, que era um risco que ameaçava todo o planeta. O próximo. E a gente vê que 700 milhões de pessoas, esses dados são pré-pandemia, estavam sofrendo de algum tipo de transtorno mental, algum tipo de desordem mental. O próximo. E aí é que entra essa ideia de que existe um patrimônio cognitivo num ambiente que ele deve ser preservado, se aquele ambiente ele deseja florescer do ponto de vista econômico, social, de saúde. E esse foi um artigo publicado na Nature em 2008, já descrevendo essa trajetória da nossa capacidade cognitiva e como a gente tem que estar preocupado desde o aspecto pré-natal, de preparar um casal, até questões relacionadas à infância, a todo o suporte que ele recebe ao longo da vida. E você vê que tem as setinhas para baixo, puxando muito mais do que as setinhas para cima, daquilo que a gente deve fazer para preservar o nosso patrimônio cognitivo. O próximo. E esses são os levantamentos que o Gallup faz ao redor do mundo do ponto de vista de emoção global. Pode ir passando. Então, primeiro você vê uma queda, uma tendência de queda da emoção positiva e o aumento da emoção negativa. Pode ir passando. A preocupação e a tristeza aumentando. E pode ir passando. E você vê que o Zeitgeist é uma expressão alemã que tenta traduzir o espírito do nosso tempo, né? O que tem nesse nosso tempo que a gente vive? Então, existe, primeiro, um desvio do eixo da motivação intrínseca, aquilo que nos move, que é interno, para uma motivação extrínseca, ou seja, o que as pessoas ou a sociedade está ditando como importante. E a outra questão é uma mudança da frustração para uma situação de medo e raiva. Hoje as pessoas se frustram menos e se expressam mais com medo e raiva. Daí a gente está vivendo tanta polarização ao redor do mundo. O próximo. E aí a questão do medo, ela é muito importante, porque o medo é uma emoção que é socialmente aprendida. Quando a gente vive um ambiente de muito medo, a gente aprende questões relacionadas ao medo. E essa próxima imagem, pode passar, é uma imagem que repercutiu o mundo todo, né? Que esse fotógrafo turco, na Síria, direcionou a máquina fotográfica dele para essa criança de 4 anos e ela reagiu dessa maneira. Então, essa reação física que ela apresentava, ela aprendeu quando alguém apontava alguma coisa na direção de outra pessoa. Então, esse é o medo socialmente aprendido. É o medo que a gente viu quando algumas pessoas com traços asiáticos foram agredidas no início da pandemia. E isso pode, se a gente não estiver atento, isso aí é um aspecto que é socialmente aprendido, relacionado ao medo. O próximo. Quando qualquer um de nós estiver diante de uma pessoa, a gente vai ter que olhar para todas essas dimensões aqui. Foi legal vocês terem incluído essa discussão da espiritualidade, porque essa dimensão física, ela nunca vai vir dissociada da dimensão emocional, da dimensão mental, da dimensão social, espiritual, que cada um de nós carrega. Por mais que a pessoa chegue com um dedo quebrado, na realidade ela vai vir com tudo isso junto, né? E o aspecto do cuidado integral
ele é dar conta de tudo isso. No que diz respeito à prática contemplativa, à meditação, a gente vai lançar a mão de uma porta de entrada que repercute em todas as direções, na espiritual, na social, mas na emocional e na física também. Próximo. Essas são as curvas de causas de morte nos Estados Unidos ao longo de mais de 50 anos. E a gente, no meu caso, ali como oncologista, observa na segunda linha praticamente um traçado horizontal, que você vê nos últimos 50 anos uma manutenção da mortalidade por 100 mil habitantes relacionada ao câncer. Mas aí eu destaquei 3 ali, né? Cardiovascular, câncer e cérebro vascular. Doenças do coração, câncer e cérebro vascular. Todas essas com uma carga do estilo de vida muito grande. Então, isso é uma coisa que a gente precisa destacar. Porque como é que a gente vai atuar no estilo de vida das pessoas? O próximo. E essa são as queixas relatadas mais frequentes em pacientes em cuidados de fim de vida que uma enfermeira na Austrália levantou. Então, ter tido a coragem de ver uma vida verdadeira para mim, não para o que os outros queriam, não ter trabalhado tanto, e aí eu acho que é uma questão mais da gente estar trabalhando naquilo que a gente ama e não aquilo que não é uma questão de trabalhar muito, mas a gente está envolvido com aquilo que a gente ama. Ter tido a coragem de expressar os sentimentos, ter estado mais em contato com os amigos, e por fim, a queixa que para mim eu acho mais importante, ela ter me permitido ser mais feliz, né? Então é para a gente trazer isso para a pauta de hoje. E aí, pode ir passando. Instituições de elevada reputação científica colocando o aspecto da felicidade na pauta. Porque se a gente for reduzir ao máximo os indicadores no ambiente de saúde, para quem procura o cuidado é o desfecho. Mas para quem trabalha lá é quão realizado eu estou trabalhando aqui nesse lugar. Então isso é o Mass General botando isso, pode ir passando. A Clínica Mayo também pode ir passando, colocando aspectos relacionados à felicidade. E a gente está vendo o que está acontecendo em termos de burnout e, inclusive, suicídio, né, na área médica. O próximo. Porque a felicidade é o principal desfecho da vida da gente. Você pode ir passando o próximo. A Organização das Nações Unidas vem levando em conta esse aspecto e existem relatórios relacionados ao bem-estar e à felicidade, tentando traçar políticas públicas voltadas para isso. E esse aí é o desfecho do Brasil ao longo desde 2013, a gente alcançou em 15 a 16ª posição, e desde então a gente vem caindo em termos de posicionamento. Isso eu estou traçando um contexto, porque existe uma evidência de uma correlação entre o bem-estar e a felicidade e a saúde. Isso é um artigo publicado pela Lancet, o próximo. E a ideia de que isso é algo que pode ser cultivado. Eu estou me encaminhando para a ideia de uma técnica contemplativa. Pode ir passando. Questões relacionadas ao fenômeno de rede que se dá, como é que se dissemina a felicidade. A felicidade ela se dissemina no ambiente como um fenômeno de rede. Se eu tenho uma percepção de bem-estar maior, quem convive comigo ao longo dos anos tem a chance maior de também ser feliz. E isso aqui foram dados levantados pela coorte de Framingham, que trabalhava muito doença cardiovascular. O próximo, a dinâmica de disseminação da felicidade. E um outro aspecto relacionado à correlação entre a saúde e o bem-estar psicológico. Quem é que veio primeiro? Não é? Você é feliz porque está saudável ou está saudável porque está feliz? Então, esses dados epidemiológicos levantados pela Universidade de Harvard falando isso. Existe uma correlação, pode ir passando, positiva entre o bem-estar psicológico e a manutenção da saúde da gente. O próximo. Vai. Esse estudo, tentando correlacionar a presença desses elementos como contentamento, como empatia, como espírito colaborativo, em freiras que estavam adentrando na vida monástica e próximo, eles avaliaram as cartas de intenção dessas freiras e viram, pode passando, que quem tinha isso no quartil superior tinha uma sobrevida 10 anos acima de quem tinha menos. O próximo. Esse estudo também avaliando o bem-estar psicológico e o impacto do início do tempo da pré-fragilidade e fragilidade, mostrando que tem um retardo
da gente entrar nessa fase de fragilidade, pré-fragilidade, se a gente tem um bem-estar psicológico mais aflorado. O próximo. E esse é um estudo clássico que avalia uma coorte de envelhecimento na Inglaterra, mostrando que essa dimensão eudaimônica do propósito, ela tem um fator de proteção em reduzir a 1/3 a mortalidade quando você compara os grupos que têm isso o mais manifesto ou não. Pode passar? Pode passar? Essas são as curvas de sobrevida, mostrando quem tem essa dimensão de propósito mais refinada na vida. E o próximo estudo, pode passar? Também correlacionando isso com adultos nos Estados Unidos, mostrando que essa percepção de propósito na vida tem um impacto na mortalidade. Quem tem isso mais refinado, vive mais. Mostrando que tem, aparentemente, um aspecto de proteção do ponto de vista dos eventos de saúde. Pode passando. O próximo. Então, uma mente que fica vagueando, e esse foi um estudo muito interessante, que mostrou aqui, pode passar o próximo, isso foi publicado na Science, mostrando o seguinte: você recebia uma mensagem no seu aplicativo e você descrevia o que você estava fazendo e qual era a tua percepção de bem-estar. E descrevia também se você estava pensando ou não estava pensando naquele momento da mensagem. E se era um pensamento neutro, positivo ou negativo. Ali na parte de cima, você vê a distribuição das atividades que as pessoas estavam fazendo. E no eixo horizontal, quanto mais para a direita de vocês que olham, maior a percepção de bem-estar. E embaixo, o impacto que era estatisticamente significativo do fato de você estar pensando de forma neutra ou pensando negativamente. Isso prova um dito muito antigo que a gente tem que estar presente naquilo, a gente tem que estar inteiro naquilo que a gente está fazendo. Uma mente que fica vagueando tem um custo emocional. O próximo. E aí eu chego exatamente no tema da nossa discussão, que é a meditação. Como é que eu vou costurar isso agora com todo esse contexto que eu descrevi? O próximo. Primeiro aspecto. A palavra meditar, né, só para a gente ir na raiz das coisas, ela tem origem no latim medere, que é a mesma raiz da medicina, né, que diz respeito a tratar, a curar, a dar atenção médica, né? E também, originalmente, isso nos remetia à ideia de caminho, do melhor caminho para algum lugar. Essa é a raiz desse significado da palavra meditação. Só pode voltar um pouquinho? Que eu ia falar de uma expressão em Pali, que é uma língua que era utilizada muito antiga na Índia, um dialeto, que a gente usa a expressão bhavana, que diz respeito a cultivo. Ou seja, é algo que a gente deve cultivar. Mesma ideia da mente sã, corpo são, da mesma forma que a gente sabe o valor e a importância da atividade física, uma técnica contemplativa, ela é muito importante. O próximo. Porque nesses aspectos relacionados ao bem-estar e à felicidade, alguns que eu mencionei aqui, outros que não, a felicidade, ela tem um efeito transversal. A meditação, ela tem um efeito transversal em todos esses aspectos. Ela, de alguma maneira, ela toca cada uma dessas dimensões que inicialmente a gente tinha visto lá, a física, a emocional, a mental propriamente dita, a espiritual e a social. Próximo. E aí, como é que a gente coloca todo mundo no mesmo salão? Porque a meditação ela veio caminhando ao longo do tempo dentro de tradições, né? E a gente, hoje em dia, para colocar todo mundo junto e não ter nenhuma barreira, nenhum tipo de fronteira, a tradição que a gente deve seguir é a tradição da ciência. E você olhar do ponto de vista neurocientífico, quais são as questões que, se a gente for investigar, a gente vai encontrar. É dito que o Dalai Lama uma vez virou e disse assim, quando estava apoiando as investigações que o Mathieu Ricard estava ajudando a fazer com o cérebro dos monges. E ele falava o seguinte, olha, eu acredito na ciência, porque se ela falar alguma coisa diferente das escrituras, eu largo as escrituras. Então, é a ideia da gente olhar para isso do ponto de vista de buscar a verdade. O que está acontecendo quando a gente entra num estado em que a gente lida com a atenção e aprendendo a lidar com a reatividade da mente? Você imagina que, é claro que os estudos são estudos que estão numa fase inicial, mas mostrando que tem
aumento de determinadas zonas do cérebro. Se você tem um aumento de determinada zona de uma população celular, porque alguma coisa direcionou uma informação àquele núcleo, àquele determinado grupo de células, que ele pudesse proliferar. Né? Se metabolicamente a sua amígdala diminui em termos de intensidade, é porque alguma informação muito importante foi direcionada e esses eixos que relacionados à meditação, pode passar ao próximo, que estão impactando do ponto de vista do controle da atenção, da reatividade emocional e da auto-reconhecimento, da auto-percepção, da autoconsciência, elas são importantes. Esse artigo, ele tenta decupar o que acontece com a técnica contemplativa, com uma das técnicas contemplativas, mas ele tem uma ligação direta, por exemplo, com a relação de bem-estar e felicidade, porque isso tudo está relacionado. Né? Obviamente, pode passar o próximo, se a gente vai uma vez por mês na academia fazer ginástica, a única coisa que a gente vai colher vai ser músculo dolorido. Aí a gente vai uma vez por mês, volta lá e vai ficar dolorido de novo. Então, isso depende de uma regularidade. No início, existe um esforço, que é um esforço de você separar o seu tempo, de você lidar com a sua mente inquieta, mas à medida que o tempo vai passando, o esforço vai diminuindo, e mais ainda, com o tempo passa, você percebe que ele deixa de ser um esforço e você aprende a lidar com aquilo o tempo todo. Tudo depende da nossa atenção, as relações dependem da atenção, e a gente nunca foi tão bombardeado com estímulos que deixam a nossa mente dispersa. Né? O próximo. E aí a gente adora um modelo, né? Um modelo animal, por exemplo. Então, para que a gente possa avançar, isso é muito importante. Então, como é que isso é verdade? Então, esse estudo foi muito interessante, porque ele infectou zonas do cérebro relacionadas à recompensa e depois ativou essas zonas com drogas ativadas em receptores específicos. O que aconteceu? Se implantou tumor nessa população dos ratinhos, o próximo. E um grupo foi estimulado nessa zona de recompensa. E o que se encontrou? Os animais que eram estimulados tinham tamanhos de tumores muito menores do que os que não eram, mostrando que essa sensação de bem-estar ela está relacionada a um eixo importante imunológico que nos protege, e daí abre-se uma avenida em termos de investigação se isso pode, por exemplo, inverter aquele fenômeno que a gente conhece muito bem. Quando a gente fica estressado, o estômago dói, a cabeça dói, alguns têm diarreia, a pele estoura. Será que a gente pode inverter isso? Ou seja, criando um ambiente de bem-estar, de formas de escoar o estresse, a gente se manter saudável? O próximo. Esse estudo mostrando exatamente o que acontece com a mente vagueante de quem começa a praticar. O default, ele muda. Então, você passa a ter uma mente que vagueia menos. E a gente viu que isso tem impacto na percepção de bem-estar. O próximo. Esse estudo interessante que mostra mudança dos níveis séricos de deacetilases, que são enzimas muito importantes no processo de metilação e demetilação, que isso é a epigenética. Então, praticantes já experientes, eles conseguem, no final de um dia, já modificar os níveis dessas enzimas. O próximo. Um outro aspecto importante a gente vive um contexto frenético, né? Muita demanda, muita pressão, e isso exige a gente tomadas de decisão nesse ambiente. O próximo. E a ideia de que a frônese é algo que a gente tem que estar atento. O que é frônese? Não é? O próximo slide. Já naquela época de Aristóteles, né, a ideia... O que ele falava das excelências? A questão do conhecimento, a episteme, a questão da perícia técnica, isso aí é inegociável, a questão de uma sabedoria filosófica que nasceu junto com a medicina e a filosofia, era uma coisa só. Depois elas se separaram. Mas uma percepção intelectual de si mesmo e a frônese. A frônese é uma sabedoria prática. É algo, o próximo, que vai ser muito importante para vocês, porque ela vai ser aquilo que vai ser importante quando você estiver julgando uma situação que não se encaixa no algoritmo.
É uma questão que muitas vezes vai estar de fora de um algoritmo e você vai precisar de um conhecimento, de um olhar que a gente fala mindful, de olhar para tudo que está em jogo para poder decidir, não é? Então, ela não é idêntica a um conhecimento científico, ela é uma perícia ou uma sabedoria prática. Próximo. E ela tem um enlace muito importante com esse aspecto da empatia, né? A empatia está diretamente relacionada com esse aspecto de uma aplicação prática do conhecimento próximo, e isso diz respeito àquilo que a gente vai fazer o resto da nossa vida quando a gente se dispõe a cuidar do outro. A empatia, ela é necessária para essa manifestação desse conhecimento prático, e isso está em linha com as questões médicas que a gente vai enfrentar. E aí, mais um aspecto relacionado à prática da contemplação pode ir adiante, porque a empatia, ela pode ser refinada com a prática da meditação. Você pode nutrir o teu aspecto de empatia quando você engaja numa técnica contemplativa. O próximo. Você pode proteger a empatia apurada, ela protege profissionais do burnout. Próximo. Oi, deixa eu te pedir uma coisa, porque a gente não está conseguindo passar os slides. Só um momentinho, por favor, Carlos. Por favor. Tá. Então, esse aspecto da empatia... Posso ir falando? Claro, à vontade. Então, esse aspecto da empatia é importante porque, por exemplo, hoje, a principal causa de morte de residentes do sexo feminino nos Estados Unidos é o suicídio. Isso pode estar relacionado exatamente a esse nível de pressão e de burnout que as pessoas estão sendo submetidas. Então, o aspecto da empatia, né, nos ajuda muito quando a gente refina essa dimensão, porque ela nos protege de uma dimensão chamada fadiga da compaixão, fadiga por compaixão. Então, quando a gente está valorizando esses aspectos, não só é para que a gente possa aplicar, para que a mudança de comportamento se dê com as pessoas, mas também isso é importante no aspecto do autocuidado, né? Então, isso é importante no dia a dia. Eu não sei se a sequência vai voltar dos slides, mas eu vou continuar falando. Tá? Então, eu acho que os próximos slides eram mais exemplos de estudos mostrando essa importância, né? Estudos mostrando não só um impacto em relação ao profissional de saúde, mas também um estudo mostrando impacto em relação a, por exemplo, adesão, a mudança de atividade física, aspectos relacionados à atenção plena e o hábito alimentar, tudo isso mostrando que tem um papel para que a gente possa aplicar a meditação no dia a dia. A Sociedade Americana de Oncologia Clínica reconhece como nível 1A de evidência o uso da meditação como forma de melhorar a qualidade de vida, reduzir a ansiedade e reduzir a depressão dos pacientes em tratamento, especificamente com câncer de mama, mas isso pode se expandir a toda a população oncológica. American Heart Association já fez um artigo de posicionamento em relação a isso, o ganho que pode existir, e com base em tudo isso, no INCA, em 2017, a gente começou a fazer um programa chamado Plenamente INCA, que era voltado inicialmente para atender... isso aí, caiu no certinho no slide. Esse era um programa que a gente queria cuidar de quem cuida, né? Dado os níveis de, por exemplo, de licença médica no INCA, hoje em dia, muito mais relacionado a CID psiquiátrico do que ortopédico, né? Dos profissionais de saúde. E aí a gente veio fazendo esse programa, a gente praticava na pediatria para reduzir o estresse da equipe e dos pais das crianças, e a gente praticava nas 3 unidades. E mostrando sempre isso, pode passar. A gente sempre mostrava um estudo, por exemplo, isso era na semana 25. A gente, pode passando. A gente mostrava um estudo relacionado a algum aspecto científico, correlacionando a meditação, explicava a prática e a gente praticava ali. E era para quem tivesse, né? Não era um programa regular de 8 semanas, mas era um programa que todo mundo podia entrar, sair a qualquer momento, pela dificuldade da dinâmica do horário de um hospital, para a gente poder estar fechando
um horário. Pode passar? Que atendesse todo mundo. Obviamente, no início, a participação não é tão grande, mas à medida que o tempo passa, as pessoas vão aderindo, e o próximo slide foi o nosso recorde num programa de educação continuada para enfermagem, que elas colocaram a técnica contemplativa como um aspecto do autocuidado. A gente já teve a oportunidade de apresentar isso, inclusive, internacionalmente, não é? No congresso do NIH sobre medicina integrativa. E aqui foram 2 anos atrás, quando a gente completou 2 anos de prática, a gente já está completando 4 anos agora, o próximo. E o próximo. Está travando outra vez, professor, só um segundo. Tá, não tem problema. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia, não é? E aí, com a pandemia, a gente falou, puxa vida, a gente não vai poder mais botar as pessoas na sala, como é que vai ser e tudo mais, e a gente migrou. A gente migrou para uma plataforma virtual. E qual foi a surpresa? Aumentou a participação, né? Então, hoje em dia, a gente faz isso numa plataforma Zoom, a gente faz ao mesmo tempo pelo Instagram e pelo Zoom. Acaba que entram profissionais e entram pacientes, né? Os pacientes do consultório estão entrando, os profissionais de saúde, tanto do consultório como do INCA, estão entrando, e a gente aumentou o alcance. Então, eu não quis aqui aprofundar aspectos do ponto de vista de como é que se medita, eu acho que isso é uma discussão tão grande que a gente pode reservar para uma outra discussão, mas mostrar que a gente tem um embasamento científico de ganhos relacionados a isso, tanto a prática como ao encontro médico, não é? Quer dizer, alguém que busca o cuidado e alguém que está cuidando, como isso é importante de uma atenção plena naquele momento, e como isso é importante manter mesmo com esse desafio todo da pandemia. Então, eu queria agradecer a oportunidade, me desculpar por eu ter estourado o tempo aí, 32 minutos, e agradecer e parabenizar vocês pelas iniciativas de a gente estar discutindo esses temas. Muito obrigado, Carlos. Foi maravilhoso. Eu acho que a gente fechou com chave de ouro a noite de hoje, né? Quando você traz a ideia de que esse caminho pode ser cultivado, isso é muito bom para quem está nos escutando, porque nosso público-alvo é de estudantes em formação. Então, essa ideia de que é possível, aos poucos, né, como você falou, indo à ginástica, né, e fazendo esse exercício diário, a gente consegue, então, cultivar dentro da gente energia positiva, pensamentos positivos, e principalmente uma coisa que você falou muito, que é a empatia, né, que tem que estar presente na nossa prática clínica o tempo todo. E como é que a gente pode também cultivar isso, pode também aprender com isso. Me lembrei muito da música dos Titãs, quando você estava falando de queria ter... lembra daquela música? Ter morrido de amor, trabalhado menos, né? Sensacional. Acho que os meninos conhecem bem, os Titãs são mais antigos, mas acho que ainda estão na moda, né? Bom, a gente já deve ter publicado o link para vocês aqui, para computar a presença. Nós estamos chegando ao final da nossa atividade de hoje. Eu queria aproveitar para lembrar que na quinta-feira nós teremos outro MedTalk, com também temas super bacanas, que são a importância dos cuidados paliativos, a saúde mental do médico e a diversidade na medicina. Então, vocês vejam que a gente está tentando trazer temas bem amplos, né, que podem abrir os olhos para vocês para uma formação diferenciada, né, levando aqui hoje, né, aspectos da espiritualidade, aspectos da inovação na prática médica e aspectos desse cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo para poder cuidar do outro. Isso é muito bacana. Então, acho que é isso. Não sei se alguém aqui do backstage quer comentar alguma coisa, mas acho que a gente já está chegando ao final. Mais uma vez, agradeço muito a presença dos nossos convidados, nossos palestrantes, professores Ricardo Bedirian, professor Gabriel Garcês e professor Carlos José Andrade, que abrilhantaram aqui a nossa reflexão. E é isso. Boa noite a todos e até quinta-feira, onde a gente vai ter mais MedTalk. Não percam.
Fiquem conosco. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.